Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar. O nosso encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Amém? Salmo 98, verso 1 diz: Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. Amém? Então olhe para Deus hoje como aquele que deu o seu Filho para salvar a sua vida. A vitória está nas mãos de Jesus. Deus tem feito maravilhas na sua vida e por isso você pode cantar um cântico novo. Glória a Deus. Essa semana, falando sobre conselhos do sábio, um estudo sobre Eclesiastes, eu quero falar hoje com você sobre um coração alinhado com o sentido da vida. Um coração alinhado com o sentido da vida. Você já parou para pensar qual o sentido da vida? Por que você está nessa terra? Por que você vive? E muito se fala sobre propósito, sobre missão, mas há um sentido da vida e você vai entender, não só hoje, mas ao longo da sua caminhada com Deus. Eu sempre tenho 3 chaves para deixar para você. A primeira delas é: não procure sentido nessa vida terrena. Não procure sentido nas coisas que você faz hoje, que você luta, que você conquista. Eclesiastes 9, verso 11 diz: Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Se lembre que foi Salomão, o escritor, o autor desse livro de Eclesiastes. E nós estamos falando de um homem que adquiriu grandes riquezas, fortunas, mulheres, propriedades, sabedoria. E ele se viu em um determinado tempo da sua vida que ele já tinha visto de tudo. E que ele enxergou pessoas muito rápidas que não ganharam a corrida. Ele viu pessoas fortes, muito fortes, os mais fortes, e não venceram a batalha. Ele viu pessoas sábias que estavam vivendo tempos de escassez. Ele viu pessoas prudentes que não tinham riqueza e viu pessoas inteligentes que estavam sendo esquecidas. E ele entendeu que tudo acontece com todos e que tudo depende do acaso. Então deixa eu lembrar algo para você. Você vai se frustrar todas as vezes que tentar achar sentido nessa vida. Sempre que procurar ver a justiça terrena. Se lembra que nós falamos que muitas vezes olhamos para algumas pessoas que estão fazendo coisas erradas, e isso não é muito raro de se encontrar aqui no Brasil. Políticos, empresários que sempre dão um jeito de burlar a lei e que sempre estão enriquecendo, e você está passando por lutas e olha para a sua vida, mas se pergunta: o que eu estou fazendo de errado? Sabe, deixa eu te lembrar algo. Você não está na ordem cronológica, na ordem lógica dessa terra. Você está na lógica do reino de Deus, porque você entendeu que é um filho de Deus. E a sua vida, ela está no trilho que Deus escolheu para você. E por mais que você lute, contra isso, você vai um dia ter que entender que a ótica que você tem que colocar na sua vida é a ótica do reino de Deus. Porque você pode estar vivendo essa terra, mas o seu lugar é no céu. O seu lugar é a vida eterna. Nós falamos no começo da semana que Deus colocou a eternidade no coração do homem, como está escrito em Eclesiastes 3, verso 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Grave isso daí. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sabe, a eternidade já está dentro de você. Só que a própria palavra diz que a gente não vai conseguir descobrir as obras que Deus fez. Então, a gente não está aqui para entender, a gente está aqui para cumprir aquilo que Deus quer. A gente está aqui para vencer as lutas dessa terra sem perder a vida eterna. Faz sentido para você isso, né? Então você não vai encontrar sentido aqui, felicidade, plenitude, enquanto olhar somente para fora, olhar para as conquistas e para as lutas, sabe? E para as coisas a serem conquistadas. Porque muitas pessoas perdem
o sentido na vida, a alegria na vida, entram em depressão porque olham para a vida hoje, se lembram de uma vida passada, olha para a conquista de uma terceira pessoa, começa a olhar demais para fora, sabe? E a própria vida dela começa a perder o sentido. Eu não sei se isso está acontecendo com você, mas eu estou aqui hoje para te dizer, o sentido da sua vida está na eternidade. E a eternidade está dentro de você. Olha o que diz em Atos, capítulo 17, verso 26 e 27. Atos 17, 26 e 27. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. E Deus marcou para os povos os lugares onde eles devem morar e o tempo em que devem existir. Grave isso daí. Ele fez isto para que todos pudessem procurá-lo e talvez descobrissem onde ele está, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Eu chego a arrepio quando eu leio isso daqui, não estou brincando não. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez descobrissem onde ele está, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Que lindo isso, que lindo, que lindo, que lindo. Perceba que a chave aqui é procurar a Deus e não necessariamente encontrar a Deus, porque haverá dias que você não vai escutar Deus, mas não desista, busque sempre, sabe? A ideia é você procurar a Deus sempre, e muitas pessoas se perdem nesse caminho. Segunda chave, sabedoria nem sempre atrairá audiência. Eclesiastes 9, versos 16 a 17 diz: Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Um dos maiores problemas de quem caminha com Deus é querer que todos vejam e reconheçam o que Deus fez na sua vida. E o que está errado nisso? Deus não está interessado que as pessoas vejam. Ele está interessado na sua transformação. Porque Deus ele não se encanta com multidões, sabe? O que a palavra diz? Onde dois ou mais estiverem, em meu nome, ali estarei no meio deles. Sabe? Deus quer que você gere uma conexão do reino nessa terra, muitas vezes silenciosa, mas transformadora. Então não procure ser ouvido, compreendido. Em vez disso, construa uma vida de busca constante a Deus. Uma vida onde você condiciona a sua mente, o seu coração a entender o que Deus espera de você naquela situação que você está passando. Porque muitas pessoas procuram ter uma atitude frente aos problemas que irá trazer aprovação de outras pessoas. Mas o que nós precisamos mesmo é buscar ter uma atitude de sabedoria que agrada a Deus. Sabe? A sabedoria agrada a Deus. E muitas vezes as pessoas não irão ver isso. Então não se frustre por isso. O sentido da vida está neste caminho. Terceira e última chave para encerrarmos. Atraia a bênção com as suas palavras. Se lembra que nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. Mas Eclesiastes 10, verso 12 diz: As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As palavras do sábio atraem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. Então, seja ousado a ponto de falar aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Comece a olhar para as palavras que você diz, desde a hora que você acorda até dormir, como sementes, sabe? E como alimento. As suas palavras estão te nutrindo ou estão te matando? Elas também são sementes que vão gerar frutos um dia. Então, presta atenção nisso. Essa semente é boa, essa é ruim? Esse prato aqui, essa frase que eu estou falando é um prato de comida fina ou é um lixo? Então não destrua a sua vida com as suas palavras. Eu gosto muito de uma versão da Bíblia chamada A Mensagem. Depois que você tiver a oportunidade de ler, sabe, tem ela impressa e tem um site que é bíblia-a-mensagem.com, que diz assim, Eclesiastes 10, verso 12: As palavras do sábio são amáveis, a conversa do insensato é só destruição. Ele se põe a falar coisas sem sentido e acaba espalhando loucura e maldade. Os insensatos falam pelos cotovelos, tagarelando coisas das quais nada sabem. Presta atenção nisso. Não fale demais coisas que você não sabe.
Isso vai te levar num caminho, sabe, de perdição, de maldição, de coisas ruins. Em vez disso, procure falar coisas que você descobriu no seu secreto com Deus. Comece a falar coisas contrárias do que as pessoas estão dizendo, sabe? Isso não vai dar certo. Você fala, vai, eu declaro, eu abençoo em nome de Jesus. Decida ouvir mais. Assim você vai começar a ter mais sensibilidade para ouvir o Espírito Santo e falar aquilo que Ele quer que você fale. Amém? Eu quero orar com você. Se você puder colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento onde nós levantamos um altar de adoração ao Senhor, Pai. Obrigado por essa pessoa que me escuta. Que hoje ela tenha um coração alinhado com o sentido da vida, que ela encontre dentro dela, Pai, a eternidade, a sabedoria, a graça para avançar. E que ela, nesse contexto, Pai, ela consiga abençoar o ambiente que ela está, abençoar a vida dela, Pai, a vida das pessoas que a cercam com as suas próprias palavras, em nome do Senhor Jesus, Pai, que hoje seja um dia de boas notícias, de resposta e de direção do céu, em nome de Jesus, amém? Amanhã nós vamos encerrar. Amanhã eu quero deixar alguns conselhos práticos para você, sobre os conselhos do sábio, amém? O que Deus fez hoje, Ele continua amanhã. Não falte ao encontro. Se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga lá, Rodolfo Camilo, já tem um link para você. Essa mensagem está no Spotify, está no YouTube. Se você puder se inscrever, compartilhar com alguém e abençoar outras vidas, serei muito grato a você, em nome de Jesus. E amanhã eu te espero aqui, porque o que Deus fez hoje, Ele continua amanhã. Não falte ao encontro.